Olá, muito bem-vindo ao podcast Voice to Tech, um podcast em parceria com a Universidade de Fernando Pessoa, naquela que é a sua segunda temporada. Nesta segunda temporada vamos ter vários convidados, onde vamos explorar o que melhor se faz no ecossistema tecnológico do Porto. E por isso mesmo temos aqui hoje 3 convidados, ilustres diria já, para nos falar da IA, esse tema tão em voga, das suas potencialidades, tanto para o negócio como para as pessoas. Se calhar começava por ti, pode ser, Helder? Claro. Que já és aqui um repetente, já estiveste na primeira edição do nosso podcast, Voice to Tech. O que é que tens a dizer sobre este tema, que está muito na moda? Queres dizer já aqui algum tema para nós começarmos a dissertar sobre isto? Acho que há imensas coisas. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, é um prazer voltar aqui e obrigado pelo convite. Sobre a AI, eu acho que há imensas coisas que nós podemos falar, mas pegando nas organizações e no impacto e na ramificação que tem nas organizações. E nas próprias pessoas. Exatamente. Na MC, o AI tem sido absolutamente transformador. E tem sido uma jornada que nos tem levado, inclusivamente, a repensar muitas das coisas que nós fazemos. Nós temos sentido o impacto da AI, quer nas experiências para os consumidores que nós estamos a criar, na maneira que os nossos departamentos internos estão estruturados, a maneira que eles trabalham, com a introdução mais recentemente de Agentic. Temos sentido impactos dramáticos, diria, do ponto de vista da maneira que as equipas de tecnologia estão estruturadas, trabalham, da produtividade das equipas de tecnologia, na capacidade das equipas de tecnologia de absorver novos conhecimentos e testar novas coisas. Eu confesso que eu acho que eu tenho dificuldade em pensar numa área na qual a AI não tenha tido um impacto grande, transformador e eu sinto que nós estamos apenas a começar na jornada da AI. Só para terminar, em pessoas, eu estava a comentar com os colegas aqui do podcast há pouco que sinto que a AI às vezes tem um impacto um pouco dual. Acho que vivemos todos num estado de imenso excitement acerca das possibilidades que a AI traz. Eu trabalho em tecnologia há 25 anos e é seguramente a tecnologia mais disruptiva que surgiu, mas também preocupação e ansiedade, porque pela primeira vez o futuro não está mapeado. O amanhã não vai ser igual a hoje e isso acho que tem trazido também bastante ansiedade à mesa. Boa. Falaste aqui em 2 perspectivas. A primeira, mais externa, tendo em conta os consumidores, e a segunda, tendo em conta os colaboradores. Alex, naquilo que se refere a esta parte mais externa da inteligência artificial, da sua potencialidade para com os consumidores, que no fundo somos nós, não é? Também. O que é que dirias que a IA está aqui a revolucionar? Qual é que é o teu ponto de vista em relação a esta temática? Também queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje, pela primeira vez, espero que faça um bom trabalho e seja convidado de novo. E realmente acho que o uso da AI no consumidor, eu acho que ainda estamos só, há uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é scratching the surface, não é? Daquilo que vai ser o verdadeiro impacto que vamos ver nos próximos meses e anos. Atualmente, até há alguns estudos que dizem que a maior parte das pessoas usam a AI um bocadinho como usavam antes o Google Search, não é? Portanto, 90% das vezes as pessoas fazem perguntas ao AI como se estivessem a fazer um Google Search, não é? E, portanto, acho que a grande maioria das pessoas ainda não percebeu a potencialidade daquilo que está nas mãos deles, não é? E nomeadamente dos novos modelos e as novas interfaces que têm surgido nos últimos meses. Eu acho que houve um momento muito particular que foi em dezembro do ano passado, com a Anthropic a lançar os modelos que tem vindo a lançar agora e que teve sobretudo impacto nos knowledge workers, não é? Portanto, eu hoje começo todos os dias a trabalhar em cima de Cloud Cowork, e já não sei o que é trabalhar sem começar o dia assim, não é? Porque pergunto logo quais são os e-mails mais urgentes que tenho que responder, quais são as tarefas que tenho que fazer, como é que o meu calendário vai ser para o dia, e o AI já me ajuda a ser muito mais eficiente, a definir um bocadinho aquilo que eu tenho que fazer durante o dia. Potencializa-te. Exatamente. Aumenta muito mais a minha capacidade. O que me assusta no AI nem é tanto não saber o futuro, acho que aliás, a minha profissão é não saber o futuro. É não saber o futuro, é investir numa lógica de capital de risco em startups. Portanto, a isso já estou habituado. Acho que o que me assusta no AI é realmente está-nos a potenciar imenso aquilo que podemos fazer,
o throughput, a capacidade de fazer mais e mais e mais, e eu não sei como parar. E acho que nós, enquanto humanos, vamos ter que saber como parar, porque senão isto vai nos levar à exaustão, não é? Porque estamos a dar brinquedos para as mãos que são tão poderosos que se calhar há o risco de burnout, muito mais, já se fala muito no AI burnout nos Estados Unidos, as pessoas estão a ficar exaustas, né? Porque perceberam que podem fazer 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, mas não sabem parar. Não é? Certo. E eu acho que esse é um tema interessante, filosoficamente interessante, até porque depois começa-se a falar que se calhar, estamos em 2026, acho que vai ser cunhado como o ano do Agentic AI, não é? Até pelo aquilo que estamos a ver em termos de evolução rápida de agentes e subagentes e como os podemos a trabalhar de forma autónoma. E há aquela teoria de, não é? Há muita gente que começa a dizer, mas que se calhar vamos ser rapidamente também substituídos. Vamos chegar a um ponto em que não temos nada para fazer porque já temos agentes a fazer tudo por nós, não é? Desde que nos limpem a casa, eu estou super disponível para isso. É engraçado ver como é que... E depois acho que claramente há gente em velocidades totalmente diferentes, não é? Eu não acho que seja daqueles que esteja na crista da onda, estou um bocadinho atrás, mas estou 1000 vezes mais à frente do que muita gente que eu conheço que até é anti-AI sem saber porquê, não é? E isto é assustador, porque eu acho que isto vai cada vez mais haver uma dicotomia entre pessoas que são AI native e que sabem mexer nestas ferramentas versus aquelas que não são, e as empresas que sabem trabalhar com AI versus aquelas que não são. E isto vai-se notar cada vez mais essa clivagem. Isso acho que é um tema que temos de estar bem cientes e bem preocupados com isso, não é? Ótima perspectiva, e estamos aqui para discutir exatamente isso. Ricardo, há muitas pessoas que nos estão a ouvir e que não são aqui desta, vou-lhe chamar a bolha tecnológica, não é? E que se estão a perguntar, o que é Agentic AI? Queres-nos falar um bocadinho sobre isso também? Porque às vezes é necessário nós discutirmos esses conceitos, porque às vezes as pessoas estão-nos a ouvir lá em casa, no Spotify, no YouTube ou nas nossas redes sociais, e se não estiverem, por favor, comecem a seguir-nos e perguntam-se a elas o que é isto da Agentic AI? Porque a dada altura toda a gente fala destes conceitos, nós que estamos dentro do sistema e do ecossistema tecnológico conhecemos os conceitos, o que é que significam, mas para muita parte do público pode não conhecer. Ok, perfeito. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e acho que nos vamos divertir neste dia hoje. Na minha carreira académica, se quisermos, aquilo que eu tenho abordado muito com os meus alunos e que são, sobretudo, da formação executiva, é olharmos para a AI como olhamos para as pessoas. E, portanto, este é o princípio fundamental. Se nós conseguimos conhecer as pessoas, as organizações e como é que o mundo funciona e como é que funcionam os incentivos que geram e que gerem o mundo, aí nós vamos conseguir compreender melhor a AI. Este é o primeiro ponto que eu gostava de deixar. Ok, então temos que nos conhecer a nós próprios. E, portanto, temos que conhecer a nós e a forma como nos relacionamos, a forma como os humanos se relacionam, o que é que está por trás de toda esta complexidade dos humanos para nós conseguirmos compreender a AI. Esta é a primeira nota. A segunda nota é, se nós conseguimos compreender isso tudo, então nós conseguimos interagir com a AI, da mesma forma que nós interagimos com os humanos. Parece assim um bocadinho estranho, mas na realidade vão ver. Eu costumo dizer que deem-me mais uma horinha desta conversa e vocês vão chegar lá, que verdadeiramente é isso. E, portanto, quando olhamos para Agentic, o que estamos a falar é que nós temos pessoas nas organizações, cada uma dessas pessoas tem as suas características, as suas competências, as suas skills, as suas habilidades, as suas capacidades interrelacionais, a capacidade de ir buscar ajuda quando é necessário, de criar grupos de trabalho. Ao fim e ao cabo, os agentes não são mais do que a personificação dessas pessoas em formato de código. Okay. E, portanto, quando nós pedimos a um agente para fazer uma determinada coisa, exatamente como nós pedimos à organização ou à pessoa que trabalha connosco ou à nossa equipa de se reunirem, de trabalharem sobre um determinado tema e obterem resultados. E, portanto, no fim do dia, quando obtemos resultados, essa é a missão e o objetivo. Da mesma forma que nós identificamos num agente qual é que é a missão e o objetivo, simultaneamente quais são as fronteiras que essa pessoa também essa pessoa, esse grupo de pessoas, se deve reger para atingir um determinado resultado. Okay. Portanto, devemos sempre olhar neste contexto exatamente como olhamos para as pessoas. As próprias organizações dos agentes são muito similares às pessoas. Nós podemos ter organizações mais hierárquicas dos agentes
Podemos ter organizações mais matriciais ou até podemos ter organizações mais caóticas, em que os agentes interagem entre eles com alguma latitude e com fronteiras um pouco mais limitadas, em que, de alguma forma, estão sempre a trabalhar numa coisa que é fundamental, que é o incentivo. Ou seja, qual é o incentivo para produzir um determinado resultado, exatamente como os humanos. Boa. O Alex tocou aqui num ponto também muito interessante, que é a questão do burnout, quando conseguimos parar. Hélder, há pouco, mesmo antes de entrarmos aqui no podcast, estávamos justamente a conversar sobre isso. Parece que a AI não nos tirou trabalho, por outra forma, acrescentou-nos ainda mais horas de trabalho, porque às vezes é realmente, como o Alex estava aqui a dizer, difícil. Quando é que tu achas que este paradigma vai mudar e quais os cuidados que nós, que estamos nas empresas, devemos passar também às nossas organizações e, sobretudo, às pessoas que trabalham connosco? Excelente pergunta e só reforço que sim, eu pessoalmente sinto mesmo, eu sinto que eu trabalho mais horas, faço mais coisas, passo imenso tempo com AI, multiplicou o que eu faço, sim, mas também acabou por aumentar as horas. Também nós fazemos surveys à nossa população com bastante frequência e uma coisa que nós notamos muito recentemente e que eu só consigo associar a AI é que a job satisfaction está alta, mas as indicações de burnout também estão maiores. Okay. Então, acho que há demasiada coincidência temporal para os tópicos não estarem associados. É um desafio, eu acho que é um desafio para os líderes, é um desafio para as organizações, é um desafio para as pessoas, porque todos nós estamos, neste momento, num estado muito de storming, a tentar entender quais são as capabilities da AI, como é que nós conseguimos fazer deploy nas organizações, a tecnologia está a evoluir demasiado rápido, novas versões, novas capabilities a sair de uma perspectiva diária, semanal, então é complicado e eu entendo que os estímulos à nossa volta, de fato, são conducentes a que uma pessoa não consiga atingir uma baseline, uma estabilidade e por isso estamos todos um pouquinho a entrar nesse cenário mais propenso a burnout. Tem um colega meu que até me estava-me a dizer há uma semana que desistiu de continuar a estar na crista da onda, porque era algo bastante difícil. Tinha que estar basicamente 24 horas ligado e nem assim era suficiente para conseguir acompanhar aqui o Teria que criar uma frota de agentes para eles próprios testar a tecnologia para ele conseguir acompanhar. Mas enfim, até agora foi mais uma maneira longa de concordar com o problema. Quanto a como os líderes e as organizações têm que se preparar para isso, é de facto complexo. Eu confesso, partilhando de uma perspectiva pessoal, eu próprio ainda não encontrei esse equilíbrio porque todos nós estamos neste momento com uma pressão de adoção e uma pressão de criar valor para as nossas organizações, enquanto nós temos que executar todo o resto e todo o trabalho que antecede o AI. Mas acho que a resposta vai ter que ser, as organizações têm que ter clareza de qual é o espaço e de qual é a missão que a AI vai ter na organização deles, vão ter que entender e definir muito bem qual é o tipo de AI que querem usar, de que forma é que o querem usar, vão ter que criar estruturas dentro das suas organizações que sejam dedicadas ao tópico, que por sua vez também é um risco, porque a AI para mim não é para ser centralizado, é para ser descentralizado e democratizado, mas claro, nós enquanto organizações, enquanto líderes, vamos ter que arranjar formas de proteger as nossas pessoas. Mas admito a dificuldade disso, porque num momento de explosão de possibilidades, como o que estamos a viver neste momento, acho que a tentação natural é mesmo essa, é mais e testar mais e fazer mais e experimentar mais e acho que as organizações vão passar aqui um período de ajuste também a este novo paradigma e esta nova velocidade. Também estava a falar com os colegas lá fora que uma coisa que eu pessoalmente sinto é que quase como o mundo tivesse entrado numa era diferente, com uma velocidade diferente. As organizações viviam ciclos de mudança. Era um ano, 6 meses de mudança grande, uma estabilidade durante 2 anos. Uma nova tecnologia, toda a gente corria para adotar, estabilidade durante um período. Esse ciclo, na minha opinião, desapareceu, quiçá permanentemente. Vamos viver cada vez mais num mundo em que a novidade e as novas capabilities e as novas tecnologias, pelo menos para o futuro previsível, vão evoluir constantemente. E aí fica a pergunta, como é que uma pessoa consegue chegar a uma estabilidade e não incorrer num risco de burnout num cenário destes? E eu admito que eu não sei a resposta, mas reconheço o problema. Mas acho que muito vai passar, reflexão minha enquanto indivíduo, muito vai passar de nós próprios também desconstruirmos um pouco este paradigma de
ciclos de mudança e estabilidade, ciclo de mudança e estabilidade, e começarmos a aceitar cada vez mais que a mudança, o crescimento, a novidade, a nova tecnologia será uma constante e gerirmos o FOMO da adoção, que eu acho que é uma das coisas que também está a levar todos nós a um estado mais de burnout. A resposta é imperfeita, mas enquanto ser humano, eu acho que essa é a minha reflexão sobre o tópico. Melhor. Vou ter que tentar. Não sei se concordas, e aqui no cenário das startups, no qual estás muito ligado, nesta questão também da democratização da AI, sentes que as startups estão muito mais voltadas para estas questões, até do que as big corporates, ou, por outro lado, estão também a apanhar o comboio? Qual é a tua visão neste cenário? Porque é bastante interessante, porque estás muito aqui no meio das startups, que estão a iniciar vários projetos. Sim, eu acho que, por definição, quer dizer, o mundo das startups está muito dentro destes temas, não é? E os empreendedores hoje estão todos a criar coisas impressionantes com o uso das ferramentas que têm saído numa base diária e semanal. E portanto, estão muito mais à frente do que uma grande empresa, uma PME, e aliás acho que há uma oportunidade de negócio por si só em termos gente que está mais à frente a ajudar estas entidades que vão ter ritmos diferentes na adoção da tecnologia. Vamos ter aqui uns anos de transição, não é? Eu lembro sempre da história do meu bisavô que tinha uma empresa muito boa de táxis a cavalos, não é? E que teve a possibilidade de entrar no primeiro negócio com carros de táxis e disse que nunca na vida ia vender os cavalos e acabou por não ficar rico à conta disso, não é? E portanto eu acho que as empresas que continuarem em cima dos cavalos vão sofrer muito mais do que aquelas que rapidamente entrarem nos veículos que estão agora aqui disponíveis, não é? O que é que eu noto? Acho que eu já estou há 15 anos no mundo das startups, há 20 e tal anos a trabalhar em tecnologia. Aliás, comecei na era .com, não é? Portanto, com a primeira vaga da internet, foi acho que o primeiro grande ciclo de democratizar o acesso a mercados, não é? Quebraram-se muitas barreiras com a internet, foi um novo meio de distribuição que permitiu a mais gente criar empresas de qualquer ponto do mundo para outra ponto do mundo. Depois tivemos o mobile, que teve uma grande onda de permitir pôr na palma das nossas mãos muitas coisas. Certo. E o cloud também quebrou muitas barreiras, não é? Nomeadamente o custo de criar coisas, de gerir coisas, o custo de ter que investir em equipamentos, tecnologias, servidores, etc., caiu brutalmente com o cloud, não é? E, portanto, o custo de criar empresas reduziu brutalmente nos últimos anos, primeiro com a internet, depois mobile e cloud, não é? AI, o efeito é muito superior. Portanto, hoje em dia, o custo de criar algo reduziu drasticamente. Nós já tivemos já vários exemplos nos últimos meses de empresas de uma só pessoa que já valem mais de 1.000 milhões de euros, portanto já são os unicórnios. Uau! Portanto, de uma só pessoa, não é? De uma só pessoa. Eu há 6 meses atrás eu estava a fazer o discurso que iam aparecer estas empresas e já apareceram. Já tivemos as primeiras a aparecer. Portuguesas? Não, portuguesa não. Ok. Ainda não. Ainda estamos à tua espera. Se estiveres a ouvir-nos, ainda estamos à tua espera. Foi um tipo nos Estados Unidos, a mais conhecida foi o primeiro. Só teve a ajuda do irmão. O tipo nos Estados Unidos, pelo menos aquela que é mais usada, como exemplo agora, começou a vender aquele medicamento, os Ozempics da vida, totalmente online, montou tudo com agentes, tudo em AI e portanto conseguiu com a resolução de um grande problema que toda a gente tem, que é temos vanity, né? Vaidade, né? Portanto vendeu bem o negócio dele num modelo basicamente em que ele era o único fundador da empresa e empregado, tinha um bocadinho de ajuda do irmão
e montou isso. Mas há mais 2 ou 3 exemplos que correm um bocadinho na internet. Portanto, o que é que eu estou a sentir agora? Há muito mais empresas, muito mais fundadores a criarem coisas, mas também há muito mais ruído. Isto faz-me lembrar também um bocadinho a corrida ao ouro, não é? A maior parte deles vão morrer. Certo. A maior parte daqueles que estão à procura das pepitas de ouro e a garimpar o mercado vão acabar por morrer. Não é? Eu, enquanto investidor, por exemplo, estou a investir mais naqueles que estão a vender as pás e as picaretas. Não é? Então, estou a investir em empresas que estão a desenvolver tecnologia, infraestrutura e ferramentas que qualquer empresa que queira estar nesta nova vaga, se calhar, poderá querer usar. Certo. E portanto, eu acho que o que eu noto é o dinheiro que estas empresas têm que levantar agora está a ir menos para produto e menos para tecnologia e está a ir muito mais para como distribuir o meu produto, como fazer o marketing do meu produto, como gerir o go-to-market do meu produto. Porquê? Porque há muito mais concorrência, muito mais ruído. Eu preciso de saber fazer chegar aquilo que eu estou a desenvolver às pessoas certas o mais rapidamente possível. E portanto acho que esse é o grande desafio de lançar coisas novas agora. Não é de as criar propriamente, é de as distribuir e vender. Portanto acho que estamos a mudar um bocadinho o paradigma Do de criar empresas. Também. Sim. Só ia utilizar aqui a expressão dos cavalos e a analogia que fizeste. São as startups que estão a puxar a carroça da evolução da inteligência artificial também para o resto do ecossistema? Ou... Acho que sim, quer dizer, acho que estamos a assistir porque têm menos barreiras, porque estão menos aversos ao risco, talvez? Não, eu acho que estamos a assistir ao seguinte, né, que é, nasceram vários labs e empresas grandes, estão-se a tornar grandes e que concentraram nos últimos 2 anos a maior parte do investimento de capital de risco nelas, portanto, estou a falar da OpenAI, Anthropic, da vida, portanto, estamos a ver o nascimento dessas empresas e ainda estão a nascer mais com que pouca gente ainda sabe delas, mas que estão a levantar rondas enormes. A primeira ronda, tipo 500 milhões de euros ou de 1 bi, que são os Frontier Labs, que estão a desenvolver os novos modelos que nós ainda não temos acesso a eles, os World Models, os modelos que são muito diferentes dos LLMs que estão agora nas nossas mãos. Essas rondas estão a surgir, eu estou a falar, sei lá, da Safe Super Intelligence, da Thinking Machines, da Humans and... Há várias empresas que todas elas spin-offs. Sim. Todas elas spin-offs. Mira Murata e Ian LeCun. De chave que está a sair das DeepMinds, da OpenAIs, das XAIs, da vida, das Googles, da vida, e estão a criar estas empresas. E, portanto, essas são as que vão aparecer aí nos próximos meses com os novos modelos, não é? E, portanto, há muita concentração de capital nesse tipo de empresas, não é? Que estão a desenvolver modelos que vão mudar muito aquilo que nós vamos ter acesso em termos de tecnologia. Ainda estamos no início de ver o que é que vai aparecer ao nível da layer de aplicações. Não é? Ok. Eu acho que o fundador da NVIDIA resumiu muito bem o que é AI. AI é uma palavra lata para muita coisa. Não é? Ele dividiu aquilo num bolo de 5 camadas, não é? Tipo como aquele bolo indiano que tem não sei quantas camadas. Sim. Primeiro a energia, não é? Depois temos os chips, depois os data centers, depois os modelos fundacionais e depois as aplicações. Nós estamos a ver inovação em tudo, em todas essas layers. Alguma da inovação é menos visível ou menos falada, mas está a acontecer em todos os pedaços do bolo, não é? Estamos a ver as mega empresas a dizer que já estão a trabalhar no sentido de ter data centers no espaço, a apanhar, não é, a energia solar para reduzir o custo e aumentar a capacidade de computação já no espaço. Não é? Portanto, estão a tocar logo na energia e nos data centers com esse tipo de tecnologias. Não é?
E depois temos N inovações ao nível dos chips, de networking, de pôr os GPUs a falar muito mais rápido, entre eles, por aí fora, né? Está tudo a mudar ao mesmo tempo. E nós temos que apanhar as fatias de bolo que ainda sobram, não é? Ou apanhar uma migalha, no mínimo. Uma migalha pode valer muito. É verdade. Ricardo, aqui também a IA veio mudar aqui as competências que nós também precisamos, veio dar mais força, por exemplo, à competência da criatividade. Como é que tu vês essas questões, até porque estás muito no meio académico e passam por ti bastantes estudantes todos os dias? Ok. O que é IA? Eu acho que é importante voltar um bocadinho atrás e tentar perceber um pouco o que é a IA está a trazer aos humanos e aos profissionais, sobretudo. E eu vou começar um pouco pelas preocupações. Eu estou preocupado, sob o ponto de vista daquilo que é a evolução, da natureza da evolução humana, daquilo que são as capacidades dos profissionais e entre aquilo que são as pessoas que estão a entrar no mundo do trabalho e aquelas que já estão no mundo do trabalho. E, portanto, claramente aí nós vamos ter gaps enormes. Porquê é que vamos ter gaps enormes? E se olharmos, por exemplo, para um mercado enorme que está a ser alvo de elevada disrupção, que é todo o mercado de consultoria, por exemplo, que era um mercado que chamava muitos entry-level, quando saíam das universidades e iam para esse mercado, claramente esse mercado está a cair. Porquê? Porquê que está a cair? Porque, na prática, é um mercado de learning, ou seja, é um mercado em que eu tenho que entrar na cultura, eu tenho que depois perceber os processos de negócio, eu tenho que aprender o métier, como se falava há uns anos atrás. E tudo o que é conhecimento hoje em dia é claramente uma commodity, não é? Já não tem um valor acrescentado, porque eu em qualquer lugar posso adquirir conhecimento. Agora, o que eu tenho alguma dificuldade de adquirir é aquilo que é o conhecimento específico do negócio, ok? E esse é aquilo que se tenta passar a essas pessoas, ou transmitir a essas pessoas, quando elas entram nas organizações. E a questão que se coloca é que, como nós em cima, quem tem esse conhecimento, tem uma capacidade de executar à velocidade da luz, agora com as ferramentas da AI, o que acontece é que, verdadeiramente, nós vamos ter aqui um problema claro de um grande gap entre aquilo que são o conhecimento do negócio e a capacidade de execução que essas áreas têm capacidade de fazer, versus todos os outros que entravam numa lógica dentro do o próprio modelo de negócio das consultorias, que era um modelo de negócio de progressão, para depois colocar as pessoas nas várias organizações, está a morrer. Okay. E, portanto, eu acho que esta é a primeira questão. O segundo tema que é preciso ter aqui em mente é que, verdadeiramente, quem tem capacidade e quem tem o conhecimento do negócio, ou tem a capacidade de perceber como é que isto se executa, okay? Consegue orquestrar o pensamento e tudo aquilo que gostaria de fazer, claramente tem hoje a capacidade enorme de transformar todo esse pensamento, todo esse conhecimento em alguma coisa que é executável. E aí, claramente, é aí que nós estamos, dentro das organizações, a começar a desenvolver esta capacidade. Okay. Portanto, por isso é que eu digo que, para quem está numa lógica de entry level, isso preocupa-me imenso. Para quem está com conhecimento claro do negócio, tem uma capacidade enorme de conseguir pôr em prática tudo aquilo que quiser. Na academia, e nomeadamente na área executiva, as pessoas ainda vêm com a perspectiva da utilização da AI, como falávamos há bocado, como um chat. Certo? Não tem a noção do quanto é importante construir uma coisa que eu chamo base de conhecimento. Ou seja, a capacidade de eu conseguir trazer tudo aquilo e construir tudo aquilo que é um conhecimento necessário para produzir alguma coisa. E esse conhecimento não é um conhecimento necessariamente que eu consiga obter de uma AI. Okay. Ou seja, eu não vou fazer uma pergunta AI sobre um determinado tema, eu tenho que saber sobre o tema. Pode ser um bocadinho estranho o que eu estou a dizer, mas é mesmo assim, eu tenho que saber sobre o tema. E, portanto, eu tenho que nutrir e fazer curadoria sobre aquilo que são a base de conhecimento e todo o conhecimento que eu fui criando ao longo do tempo e aquilo que eventualmente posso ir buscar, mas é aquilo que eu acredito. E a partir daí é que eu vou colocar a AI em cima disto tudo para me acelerar e para me aumentar. E isso tem sido um desafio grande quando falamos dos profissionais. Os profissionais não têm não aprenderam
e não tiver o drive, quando a AI se mostrou naquela fase como eu faço uma prompt e obteve, ou seja, eu faço uma pergunta e obtenho um conjunto de informação. Portanto, a capacidade de estruturar o meu conhecimento, a capacidade de planear o que eu quero fazer, a capacidade de interagir com a IA para melhorar esse planeamento e depois a seguir entrar no contexto daquilo que é a execução, implica que nós saibamos, como gestores ou como profissionais, saber ter esta capacidade de estruturarmos bem o nosso pensamento e termos o conhecimento necessário para passar dessa estruturação a algo que é executável, por um lado, e por outro lado temos também de ter esta capacidade de conseguir perceber como é que é esta arquitetura da tecnologia e como é que eu vou, de alguma forma, estruturar, sob o ponto de vista tecnológico, o que eu pretendo fazer. E, portanto, quando juntamos estas duas competências, aí o mundo é uma ervilha. Qual é o papel da academia nisso? Ok, a academia o que é que traz? A academia tem que trazer, mais do que lecture, tem que trazer a capacidade de ajudar essencialmente nestes dois pilares. Okay. Ou seja, no pilar em que os profissionais vêm com conhecimento, mas não sabem orquestrar o conhecimento, os profissionais vêm com problemas, mas não sabem orquestrar verdadeiramente e compreender o problema, e, portanto, nós temos que os ajudar a conseguir desconstruir o problema e depois claramente entender, com base nisso, qual é que era a possível solução com base no conhecimento que têm e com base na infraestrutura onde vivem, por um lado. Por outro lado, ajudá-los em tudo o que é compreender a camada tecnológica e a arquitetura tecnológica. Quando temos estas duas, e isto faz-se com mãos na massa e não de outra forma qualquer, a partir daí nós trazemos a tecnologia e a IA como facilitador e o enable para conseguirem fazer esta jornada. Portanto, ninguém deve, do meu ponto de vista, andar a ensinar a AI. Ensinar a AI é uma coisa que eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum. A AI é o enabler, ou seja, é a ferramenta que nos ajuda, com base em toda esta estrutura do conhecimento e das capacidades que os humanos têm, de depois conseguirem acelerar e colocarem isto em prática mais rápido. Ok? E é isso que as universidades hoje em dia devem fazer. Não é dar formações sobre AI ou falar sobre frameworks da AI. Certo. Isso não serve para nada. Concordas, Helder? Mas trazendo aqui também a tua visão mais de negócio e empresarial, porque aquilo que eu tenho assistido muito, não sei se também é a vossa perspectiva, é que há exatamente muitas empresas que querem estar nesta questão da AI, mas trazem muitas frameworks, trazem muitas formações. É este o caminho das organizações para tornarem as empresas mais ligadas à inteligência artificial e também, se calhar, para deixar despreocupar alguns colaboradores que vão perder algum posto de trabalho ou para deixar alguma ansiedade, ou há outro caminho dentro das organizações que pode ser ainda mais eficaz? Eu acho que é esse caminho, mas em primeiro comentar algo sobre o papel da academia, que eu acho que nós nos esquecemos frequentemente. De novo, com uma perspectiva do humano, eu acho que o papel da academia é fundamental para também formar pessoas que sabem interagir socialmente, que sabem fazer uma apresentação em público, que sabem discutir ideias. Então, não há só o componente de skills específicos, que esse transformou-se, mas acho que há um componente de amadurecimento do ser humano social que trabalha em organizações, que eu acho que a academia continua a ter um papel super fundamental. Tenho uma provocação. Posso só fazer? Sim. Ainda desculpem lá, eu reabri a caixa de Pandora. Estava a pensar... Isso é ótimo. Isso ainda vai ser necessário? Eu acho que sim. Eu acho que os humanos são fundamentais. É uma coisa fantástica. Eu acho que vai ser mais importante ainda. É uma coisa fantástica porque, verdadeiramente, se olharmos para isso, o humano é que tem verdadeiramente a capacidade de ser treinado e continuar a treinar e com os outros, de conseguir, nesse mero exemplo, de fazer uma boa apresentação. A AI o que vai fazer é preparar a apresentação para ele com base naquilo que é a estrutura de conhecimento que aplicou ali. Agora, não é a AI pode ajudar a treinar e vai ajudar a treinar, mas para todos os efeitos é o humano que tem essa capacidade de conseguir transmitir e convencer e fazer o engagement com a respectiva audiência. E isso são as universidades que também têm que ajudar. E é perfeito gancho para agora voltar a como fazer deep learning nas organizações, porque no fundo, é storytelling e empatia. Então, as frameworks, as formações, reparem, as organizações são ecossistemas, há organizações com milhares e milhares de pessoas, toda a gente é diferente, toda a gente tem um ponto de vista diferente, toda a gente tem, às vezes, literacia, às vezes não, sempre literacia digital diferente, e as organizações têm que ter o cuidado também nesta transformação. O papel das organizações não pode ser só o papel de trabalhar na top e na bottom line.
Também é preciso cuidar dos stakeholders, não só dos shareholders. E os empregados são stakeholders das organizações. Então, uma das coisas, nós olhamos com particular cuidado, mas praticamente todas as grandes organizações com que eu tenho falado têm a mesma preocupação, é como é que neste momento de disrupção, óbvio, tiramos benefícios da AI, mas também trazemos populações, às vezes, de milhares de pessoas para elas serem capazes de olhar para a AI da forma certa, terem as skills certas, conseguirem fazer deploy da AI com cuidado, com governança, com preocupações de privacidade de dados, com preocupações de fair use, ético, tudo isso. E aí, quando estamos a falar de uma escala grande de pessoas com skills heterogéneos para começar, com pontos de vista sobre tecnologia, acho que é fundamental que as organizações tenham frameworks, que tenham planos de formação. Nós temos frameworks de uso da AI, nós temos planos de capacitação, olhamos para os perfis todos da organização, as funções todas da organização e tentamos entender qual vai ser o impacto da AI no trabalho daquele grupo de pessoas e capacitar as pessoas com as ferramentas para poderem conseguir usar a AI, porque é um bocado o ponto que o Alex falou há pouco. Nós corremos o risco de chegar a um mundo quase dos haves e dos have-nots do ponto de vista da AI. Isso vai criar uma distância muito grande também. Sim, vai. Pouco coesão social. E à medida que a AI evolui, cresce mais e tem mais deployment, mais indiscutível é nas organizações. Então aí, sim, é preciso frameworks, sim, é preciso training, sim, é preciso colaboração com a academia, é preciso colaboração com ecossistemas de startups, porque as empresas não podem só focar-se também... Estamos a acelerar o gap com competitividade. Sim. Porque as ferramentas aceleram claramente a competitividade das pessoas. E das equipas. E das equipas, exatamente. Ou seja, e aquilo que está em causa é se, como as organizações estão muito voltadas de alguma forma para aquilo que é o incremento da competitividade, o incremento da capacidade do deliver, ou seja, o que é que eu entrego, significa que se nós não conseguimos de alguma forma ter esta transversalidade da utilização das ferramentas e a formação na utilização das ferramentas, o que vai acontecer é que o gap de competitividade vai ser muito maior. Eu hoje bem estava a ouvir um podcast engraçado estou-me a escapar o último nome dele, o Boris qualquer coisa, que é um dos cofundadores da Anthropic. Portanto, ele criou o Cloud Code, né, que agora está... É o Boris. Sim, Boris, falta-me o último nome dele. Boris Chesky. Chesky. Exatamente, Chesky, é isso. E estavam-lhe a perguntar, mas qual é o paralelo que faz daquilo que está a acontecer connosco, com a AI, etc., com outras grandes evoluções, não é, que tivemos na humanidade até agora. Ele diz, olha, acho que o melhor paralelo é quando apareceu as primeiras máquinas que nos permitiram imprimir livros. Portanto, nós tivemos, até ter essa capacidade, tínhamos para aí 10, 15% das pessoas a saber ler e escrever, e nesses milénios todos de escrita foram rapidamente ultrapassados em termos de produção de escrita em 50, 100 anos. O número de livros depois do aparecimento dessas máquinas, quer dizer, milénios, em termos de volume, foram ultrapassados em 50, 100 anos, em termos de produção de conteúdo para lermos. E a população passou de 10%, 15% a saber ler para perto de 70% rapidamente. E é isso que vai acontecer com a AI. Mas isso vai ser mais rápido do que os 100 anos que vimos lá, lá atrás, não é? Mas a curva de adoção do ChatGPT é mais rápida de sempre em qualquer produto digital. Sim, mas tocando no ponto que vocês estavam a tocar, mas ainda é uma adoção pela rama, não é? Que ainda estão a usar como se estivessem a usar o Google Search, ainda não estão a aplicar o seu conhecimento e tirar pleno partido das ferramentas que têm a seu dispor, porque ainda não se aperceberam sequer do potencial que está nas suas mãos. Não é? Portanto, deram-nos um Ferrari para as mãos e nós ainda nem temos a carta de condução tirada. É um bocadinho isso que nos está a acontecer a todos. Não é? Exatamente. Uns, se calhar, já têm a carta, outros, mas não sabem conduzir muito depressa, não é? Outros já sabem conduzir a velocidades muito elevadas, outros pegou no carro do pai à noite, estamparam na primeira curva, não é?
E portanto, outra coisa interessante que ele disse é código já está resolvido. Nós focamos primeiro em pôr o AI a saber produzir código, o código já está resolvido. Eu acho que código, qualquer um de nós vai saber programar no futuro próximo. Portanto, nós daqui a uns anitos, qualquer um de nós que queira programar qualquer coisa é como abrir um Excel, abrir um Word e escrever qualquer coisa e aquilo está feito. Vai saber orientar um AI para programar. Claro. Saber programar, não. Eu acho que é uma skill que vai desaparecer. Eu acho que é o exato oposto. Exato. Não, mas, mas foi isso que ele disse, né? Não vais ter que saber programar. Vai ser uma competência que é como entrar no Word e escrever. Portanto, vais programar sem saber que estás a programar, não é? E portanto, isto está a mudar muita coisa na forma como nós podemos criar mais coisas, não é? E fazer mais coisas. Eu ainda no outro dia estava a ajudar uma startup que tem 3 empresas, em 13 países diferentes, e tinha N trabalho manual para analisar as contas dessas empresas e juntá-las todas numa só. Eu, com a equipa dessa startup, tinha 2 pessoas dedicadas a isso, nós reduzimos 3 semanas de trabalho para 5 minutos. Claro. E agora estamos a trabalhar em como é que podemos fazer ainda mais com o uso da tecnologia. Portanto, trabalho manual desapareceu, não é? E as pessoas ficam libertas para fazer outras coisas, não é? Trabalhar em cima dos dados e não estar preocupado tanto em produzir os dados e validar que os dados estão bem, não é? E portanto, o que eu acho é que a adoção e a capacidade de saber fazer estas coisas vai demorar mais para algumas pessoas e para algumas empresas versus outras. E isso é que pode criar fricção e disrupção no mercado. Ser AI native, enquanto pessoa ou enquanto empresa, vai valer muito durante os próximos anos versus não ser. E quanto mais depressa conseguimos ajudar outros que estão mais atrás a entender o que é que podem fazer com o uso destas ferramentas, melhor. Há aqui um tema, deixa-me só dizer aqui, há aqui um tema sempre, que é o tema que eu apanho muito na formação executiva, que é, eu faço ou seja, os alunos fazem toda essa jornada, não é? E, portanto, claramente ficam fortemente capacitados para, com base naquilo que é o seu conhecimento, produzir, não é? Produzir aquilo que tiver que produzir, seja esse exemplo, sejam outros exemplos. A questão que se coloca é que depois vão para as organizações e batem com a barreira de que a organização ainda não tem essas ferramentas, ou quando tem essas ferramentas elas são claramente heterogéneas do ponto de vista da sua distribuição, ou então ainda não tem as policies adequadas para a respectiva utilização, e ainda tem muitos receios do ponto de vista daquilo que é a utilização dos dados e aquilo que é a capacidade de alguma coisa poder sair fora da organização, e ainda não sabe minimamente perceber como gerir uma coisa que se chama Shadow AI, no fim do dia, que é se eu estou muito mais capacitado e fui formado e estou literado, eu vou para a organização com o meu telemóvel e, portanto, eu quero fazer mais de coisas, porquê? Porque eu sou altamente pressionado pela competitividade, ou quanto mais não seja, tenho aquilo que se chama social influence, que não é mais do que o meu colega do lado já sabe fazer isso muito mais rápido e, portanto, eu também quero fazer porque eu quero chegar ao meu chefe ou à minha chefe e mostrar que sou capaz. No limite até mostrar-lhe que sou até melhor do que essa pessoa, porque já cheguei a um determinado patamar. E isso é um problema evidente que acontece ainda muito. Sim. E, portanto, as organizações têm que ter a capacidade de criar esta plataforma de experimentação, medir essa experimentação e ajudar as pessoas verdadeiramente a produzirem e a demonstrarem que o seu conhecimento se pode acelerar e transformar. E isso é um tema que me complica imenso. É um tema muito relevante e, sobretudo, europeu. Certo, e sobretudo europeu. Sim, mais investimentos que eu faço nos Estados Unidos, isto nem é tema lá. Claro. O quê? Não usar tecnologia? Ter medo de usar tecnologia? Ter medo do que acontece aos meus dados? Não. Eu tenho medo de não estar a fazer. Sim. Mas a regulação europeia também prejudica isso. Portanto, eu acho que isto é um problema que nós temos aqui. Sim. Aqui mais do que noutros lugares. Sim. Aqui, Europa? Sim. Okay. Face América, face... E a minha recomendação é esqueçam, por favor. Certo. Era isso que
sem perguntar qual era a Esqueçam, por recomendação, favor. para quem nos está a ouvir. Aliás, eu costumo dizer que, dizer às pessoas que, não é o seguinte, é verdade que estamos no contexto das organizações, mas se olharmos para isto, na realidade não é muito diferente, que é um trade-off. E, portanto, se o meu trade-off para usar os Facebooks desta vida é colocar uma data de informação, estamos aqui com o quê, em primeiro lugar. Portanto, se eu quero usar aquela tecnologia, quero obter os benefícios daquela tecnologia, eu tenho que assumir alguns riscos. Até porque, no fim do dia, é preciso perceber que as AIs vão ser os novos Google Search, não é? E, portanto, se de alguma forma eu também não consigo indexar bem a minha organização, não estou a dizer com isso que é por dados pessoais, mas se eu não consigo organizar bem a minha organização, por isso simplesmente eu também não vou tirar partido disso. Até, passando aqui o ponto de vista das organizações, a regulamentação, sobretudo a regulamentação europeia e os AI Acts, são, de facto, problemas. Não são só problemas para a competitividade europeia, como são problemas para as empresas europeias na adoção de tecnologia. Porque nós estamos sujeitos a uma série de normas que, de facto, fazem com que a trajetória da adoção de tecnologia seja muito diferente do que é nos Estados Unidos ou na Ásia. Estávamos a falar há pouco, eu sempre que vou aos Estados Unidos ou à Ásia, eu sinto que estou a viver, dependendo da Ásia, mas 6 a 12 meses à frente na curva da adoção tecnológica. Eu acho que esse é um problema que a Europa tem para resolver. Do ponto de vista das organizações, também posso falar que eu acho que nem tudo é igual e o cenário não é tão dantesco quanto as pessoas às vezes gostam de colocar. Nós seguimos uma postura de não bloquear absolutamente AI nenhum. Nós governamos e entendemos o que está a ser usado, não estamos, aos dias de hoje, mas vocês a são governar. uma exceção. Sim, só acrescentar aqui a perspectiva. Então, uma das coisas que também foi feito e trouxe surpresas para mim nós fizemos um questionário às 4.000 pessoas que trabalham na estrutura central para tentar, isto já há bastante tempo atrás e temos feito periodicamente, para tentar entender qual é o AI que elas usam, para que é que usam, se têm problemas, se têm riscos, como é que elas se sentem em relação ao tópico. E algumas coisas foram surpreendentes e até contraintuitivas para nós. Havia muito mais gente do que nós achávamos a usar AI de uma perspectiva diária e semanal. Essa foi a primeira surpresa. Havia use cases que não eram só vou ao ChatGPT perguntar quem foi que escreveu este livro ou qual é a fórmula matemática para isto. Havia pessoas que já estavam a usar AI por iniciativa pessoal de uma maneira relativamente avançada. Então, eu acho que aqui fazer um pouco um contraponto até ao meu próprio discurso de a trajetória de adoção de uma tecnologia como a AI, que foi massificada. Nós vamos ao LinkedIn e não há outra coisa, pelo menos se calhar o meu algoritmo está super viciado, é posts sobre uso da AI, sobre frameworks de agentic, sobre como otimizar o meu cloud para gastar menos tokens. No Instagram, de novo, pode ser o meu algoritmo, é exatamente a mesma coisa. O ponto é a disseminação de conhecimento sobre uso, já com certo grau de advancement da tecnologia, é muito diferente do que era há 10, 15 ou 20 anos atrás, em que uma pessoa tinha que comprar um livro ou tinha que ir a uma aula. Certo. Então, eu Isso claríssimo. não sei ainda muito bem qual vai ser a trajetória da adoção. Acho que as empresas, a adoção individual é uma coisa, a adoção corporativa é outra, mas a adoção corporativa às vezes não nasce só de regulamentação, nasce do apetite a risco, nasce de preocupação do que possa acontecer com a exfiltração de dados. É difícil chegar a um ponto de verdades absolutas sobre isto. Mas, por exemplo, eu posso falar a postura que eu próprio decidi seguir. A postura que eu próprio decidi seguir é: nós estamos a experimentar praticamente toda a tecnologia, estamos a garantir que entendemos o que é que cada uma traz. Não fizemos aquilo que muitas organizações costumam fazer, que é eu vou definir qual é o meu AI corporativo, fechar um contrato de 5 anos para X mil licenças e a partir daí estou casado com esta tecnologia. Nós relutamos a fazer isso e estamos simplesmente experimentamos tão depressa o Claude, como o Gemini, como o ChatGPT, como AI localizado para legal, como AI localizado para as equipas financeiras, como estamos a testar o Codex, como usamos o Opus, como testamos o Gemma, como testamos o Qwen. E, genuinamente, em conversas minhas com pares da indústria, eu vejo cada vez mais gente com este processo de pensamento. Por isso aqui, se calhar, para ser defensor das corporate, acho que as corporate hoje em dia também já sentem uma pressão de adoção e de mudança e de desregulação e desburocratização da adoção à tecnologia, porque acho que todos nós entendemos que, em primeiro lugar, é absolutamente inevitável, em segundo lugar, é quase como se fosse uma arms race.
Que quem for primeiro terá vantagens, talvez quem for segundo será neutro, quem for em terceiro terá problemas sérios. Então acho que há uma corrente emergente de pensamento, mesmo aqui em Portugal, de que todos temos que ir all-in na adoção da AI. Boa. Nós aqui estamos quase a terminar este episódio do podcast Voice to Tech. Eu ia só terminar com uma questão para os três. Nós falamos aqui muito de estar na crista da onda, ser native AI. Para as pessoas que nos estão a ouvir, qual é o vosso conselho máximo para se tornarem ainda mais native AI, estar ainda na crista da onda e ter ainda mais conhecimento sobre esta questão? Começo por ti, Ricardo. Ok, para mim é muito simples. Arranjem uma licença de cloud, comecem a experimentar, pura e simplesmente, apliquem aquilo que é o seu pensamento e os seus processos mentais para produzir alguma coisa e experimentem, pura e simplesmente. Mas experimentem. Experimentar não é exatamente isso que eu queria dizer. Experimentar não é eu chegar ali e começar a fazer umas perguntas que não têm interesse absolutamente nenhum. Eu sou muito radical nessas coisas. Experimentar significa coisas tão básicas quanto isso. Ok, amanhã eu tenho que fazer uma apresentação sobre um determinado produto para a minha equipa. Ok? Então, eu vou começar a construir aquilo que é a base de conhecimento sobre o produto, o que é que o produto faz, quais são os benefícios do produto, quem são os stakeholders do produto, quem é a minha audiência. E vou começar a escrever isso. Não é a AI que vai escrever isto para mim. Okay. Eu vou começar a escrever isto. Ok, então eu já tenho uma história, uma narrativa à volta disso e agora, por isso, simplesmente eu ponho aquilo no cloud e digo, olha, o nosso design materials e a nossa imagem de marca é esta e, portanto, com base nisso vais-me fazer a apresentação e tens aqui toda a informação, a audiência, os objetivos, o produto, as características, qual é a mensagem que eu quero fazer e, portanto, faz isso, em 10 minutos está feito. Portanto, isto é um exemplo como outras coisas básicas, como, por exemplo, pegar nisto e dizer eu tenho um determinado produto que quero fazer o marketing e, portanto, faz-me aí 2 ou 3 landing pages para isto e deixa-me verificar e deixa-me fazer um teste rapidamente. Eu, em 5 minutos eu tenho a landing pronta, ponho no mercado para testar, crio um conjunto de amigos para validar qual é que é melhor e no dia seguinte faço o deploy daquilo e começo a vender. Espetacular. É isto que estamos a falar. Espetacular. Ótimo conselho. Alex, Helder, qual é o vosso conselho? É mais ou menos o mesmo, não é? Acho que são os 18 euros mais bem gastos. Primeiro numa licença Pro. Certo. Depois queres para mais. Não pode ser grátis. Já não são 18. De cloud e começar realmente a experimentar. Aliás, acho que a melhor forma é primeiro ensinar o cloud quem tu és. Claro. Há várias técnicas amplamente difundidas na internet que é pedir ao cloud para fazer 50 perguntas sobre ti, que depois ele vai trabalhar muito melhor para ti, porque sabe quem tu és e como é que gostas de trabalhar e como é que gostas de ver as coisas e escrever e fazer as tuas coisas, porque ele guarda isso como uma espécie de memória sobre ti. Depois há N vídeos online que permitem montar as várias ferramentas que tu precisas para criar apresentações, fazer Excels, fazer análises, fazer pesquisas muito mais avançadas sobre um determinado tópico ou tipo de empresa. Isso agora está tudo disponível, não é? É entrar no rabbit hole, não é? Exatamente. As pessoas também têm que ter essa iniciativa também, não é? Obrigado. Helder. Eu sou uma pessoa que hoje em dia vive absolutamente mergulhada em AI. Tudo na minha vida, desde como eu giro o meu dia, como eu giro a minha semana, como faço férias, o que marco para as férias, como analiso performance de coisas, absolutamente tudo. E uma coisa que eu sinto às vezes também, e se calhar um conselho um pouquinho diferente aqui dos colegas de painel é: há muita gente que ainda nem sequer começou, é o que está no início. Então acho que o meu primeiro conselho, e é um conselho que eu dou muito às pessoas com as quais eu falo, it's not too late. Se não começaram ainda, comecem hoje. Claro. Porque a curva de aprendizagem, vão a tempo e a curva de aprendizagem é imensamente acelerada. E a segunda, e essa é uma que eu aplico a mim mesmo, e acho que as pessoas devem aplicar, e o avanço da tecnologia torna isto possível, pensem em AI by default. Se têm dúvidas se a AI consegue fazer algo, vão tentar. Porque se os modelos hoje não conseguem, se o Cloud Code hoje não consegue, amanhã na nova versão, daqui a uma semana na nova versão, é bem provável que consiga. Eu acho que todos nós seguramente utilizamos
muito há muitos meses e todos nós tivemos momentos em que, caramba, isto não era possível a semana passada. Certo. Já me Exatamente. aconteceu várias vezes eu ter tido conversas de, ok, isso 2027, e na semana a seguir sai uma nova release que faz com que 2027 já não seja, que seja amanhã. Então, adotem e acreditem que tudo é possível, porque se não é ainda, um dia seguramente vai ser. Ficamos com essa. Queremos agradecer-vos esta conversa, que foi bastante profunda. Achamos que também trouxe aqui muitos insights para quem nos está a ouvir, quem está mais iniciante, quem está muito mais avançado. Obrigado aos três. Nós aqui damos por terminado este episódio do Voice to Tech. Continuem a seguir-nos no Facebook, no YouTube e também no Spotify. E agradecer aqui a parceria com a Universidade de Fernando Pessoa também. Continuem aí e voltamos no próximo episódio do Voice to Tech.